Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora dar prosseguimento à matéria de História da Igreja, também conhecida como História Eclesiástica, dando continuidade e finalizando essa apostila, continuidade da aula do Bispo Carlos. Dá um alô, Bispo. Graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e a paz. Amém. A todos. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus por isso. Então, nosso mestre está aqui do lado. Qualquer coisa, dá um suporte pra gente, amém, Bispo? Amém. Glórias a Deus, né? Então, recebi aí essa incumbência, esse privilégio de estar aí finalizando. Então, o que o Bispo ministrou foi a aula da última semana e a gente já vai gravar já o que seria da próxima, né? Das próximas, enfim. Já, na verdade, seria a próxima, né, Bispo? Já para finalizar, porque já está no fim a apostila mesmo. E daí é importante os alunos, os irmãos estarem lendo, estudando. O questionário o Bispo já mandou, né? Graças a Deus, no fim tudo dará certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, página 18. Amém? Página 18. Glória a Deus. Página 18 de História da Igreja. A Reforma. Página 18. A Reforma. E que reforma é essa, meus irmãos? Todos aqueles que estão vendo e ouvindo, irmãos em Cristo. Essa é a reforma protestante, chamada, conhecida como a reforma protestante. Poxa, Bispo Carlos, poxa, irmão Tiago, por quê? Como assim? Os irmãos têm estudado, o bispo tem ensinado e ministrado sobre a história da igreja. Nós somos cristãos, somos servos de Deus, somos corpo de Cristo, pertencemos à igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça desse corpo, dessa igreja. E se nós estamos vivendo algo como igreja na face da terra hoje, é porque teve um antes e terá um depois. Então, de onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que estamos aqui? De que forma? De que maneira? Como chegamos até aqui? Como a igreja é o que é hoje? Como ela surgiu? Como ela aconteceu? De que forma, de que meio, de que maneira ela passou a existir? Tudo tem um porquê. Não é verdade? Não é verdade, bicho? Tudo tem um... Né? É verdade, né? Tudo tem um porquê. Então teve um determinado momento que a igreja começou. A igreja começou pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi quem deu o start, o pontapé inicial na igreja. Nós também, enfim, os alunos, né, estudaram com o bispo também. É interessante porque os irmãos veem que uma matéria vai ligando a outra, uma matéria vai puxando a outra. Mesmo em outras matérias acaba tendo um complemento, religiões, seitas e heresias, por exemplo, e inclusive não só em seitas e heresias, mas foi falado aqui em História da Igreja sobre o gnosticismo, essa doutrina herética, né, heresia, né? Ou seja, coisas que infiltraram no seio da igreja, coisas que adentraram a sã doutrina e acabaram manchando, maculando, corrompendo. Da mesma forma que o gnosticismo, outras ideias, outros pensamentos entraram na igreja e acabaram... Né? A igreja está indo assim, reto, para frente. Ok? Só que outras ideias acabaram... Oi? Desviando. Isso, bispo. Acabaram desviando ela da rota. Então, ela estava fazendo isso, passou a fazer isso aqui. E nós já estudamos, né? Principalmente, óbvio, né? Nessa matéria de História da Igreja. E assim foi, né?
o apóstolo Paulo ele já combatia essas doutrinas erradas, mas com a morte, né, o martírio do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, o apóstolo João morreu de velhice, né, foi o único que não foi martirizado, como os irmãos bem sabem. Os apóstolos tiveram discípulos, como os irmãos estudaram, e esses discípulos tiveram outros discípulos. Então esses discípulos e os discípulos dos discípulos é o que muitos teólogos chamam de patrística, né? Os pais da igreja, que os irmãos também estudaram. Muitos desses pais ensinaram realmente coisas boas, mas muitos até começaram bem, só que acabaram se desvirtuando no meio do caminho. A Bíblia fala em Provérbios, se eu não me engano, que o importante é o fim das coisas e não o início. E foi indo, até que o negócio começou a ficar muito mais terrível. Aí chegamos nesse ponto, que é justamente a Reforma Protestante. O porquê aconteceu a Reforma Protestante? O que precisou para que houvesse essa chamada Reforma Protestante? É o que está na página 18. Eu vou ler aqui rapidamente, ó. O jovem, brilhante e irrequieto monge agustiniano, da ordem de Agostinho, o nome dele Martinho Lutero, ele foi incentivado por João Staupitz, seu dedicado vigário, a estudar as Santas Escrituras para a salvação de sua alma. Até aí, o Staupitz fez certo, né? Beleza. Staupitz ainda o encaminhou ao Senhor Jesus Cristo como o único que poderia livrá-lo do pecado e oferecer-lhe comunhão com Deus. Então note, irmãos, que a gente fala muito de Lutero, né? Mas é interessante, né, bispo, saber que houve alguém que foi usado por Deus, mesmo naquele contexto da chamada Igreja Católica Romana, né? A igreja, a instituição poderosa vigente da época, houve alguém que ajudou, né? Como o bispo aqui falou, ajudou o Martinho Lutero, né? Lembra nas outras aulas que houve pais da igreja que falaram, né? Um pai, né, que falou que só existia salvação na igreja e fora da instituição não existiria salvação. Mas o Staupitz aconselhou Lutero, não, vai para a Bíblia. Não é a instituição, é o Senhor Jesus Cristo. Continuando. Depois de anos de atormentados conflitos interiores e autoanálise, enquanto lia o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a paz de Deus alcançou a alma do jovem Martinho Lutero. Através de seus estudos posteriores de Paulo, Agostinho e Guilherme de Ockham, ele veio a enxergar ainda mais claramente que os homens são salvos por Deus, através de Jesus Cristo somente, e não por obras, por suas obras. Sob esta luz, as Santas Escrituras se tornou a única autoridade de toda a fé e prática de Lutero. Então, meus irmãos, nós cristãos, nós servos de Deus, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Não, não. É pelo fato de sermos salvos é que praticamos as boas obras. Só que a instituição oficial, a igreja, entre aspas, né, chamada oficial, que dominava na época, ela não falava bem assim. Um dos motivos foi que eles diziam que a salvação era pelas boas obras. Essas e outras coisas que a gente vai ler aqui, né, no decorrer. Então, isso começou a atormentar Martinho Lutero, como a gente acabou de ler, né? A Bíblia fala que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia também fala, se com a boca a pessoa confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e no coração, ou seja, no interior, no espírito, lá dentro, reconhecer
que Deus o ressuscitou dos mortos, esse alguém será salvo. Ponto. Ponto final. Não tem mais o que discutir. Então a pessoa, ela é salva pela fé em Cristo Jesus. Obviamente que o novo nascimento nela vai fazer com que ela pratique boas obras. Agora, alguém dizer que pelo fato de que ela pratica boas obras, ela será salva, isso é errado. Isso é heresia. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundície. Deus estava cansado de boas obras, como a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Os sacrifícios que eram feitos no templo, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá no dia do Yom Kippur, dia da expiação, no Santo dos Santos. Deus estava cansado disso, que ele enviou o próprio Filho dele, o Deus Filho Jesus Cristo, se encarnou, veio para fazer o sacrifício perfeito, porque Deus já estava cansado disso. Então, o apóstolo Tiago, ele fala isso na sua carta, né? Me mostra a sua fé que eu te mostrarei as obras. É porque estava havendo um conflito na época que muitos cristãos, eles não estavam praticando boas obras. Não é que o apóstolo Tiago quis dizer que as obras é salvo. Não, de jeito nenhum. Ele continuou reiterando o ensino verdadeiro, né? Poxa, uma pessoa que se diz cristã verdadeira não praticar boas obras é muito estranho. Como é que ela vai dizer que é cristã se ela não pratica boas obras? Ela tem que praticar boas obras pelo fato de já ser cristã. Não é verdade, bispo? De já ser cristã. Já ser, não é verdade, bispo? Já ter tido o novo nascimento. Agora, as boas obras salvar ela, isso é errado. Isso foi um dos conflitos que acabou atormentando Martinho Lutero. Vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo.